Você já ouviu falar das 3 leis do amor e como elas funcionam? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou a Sandra Costa, este é o programa Universo Holístico e hoje nós vamos falar sobre as 3 leis do amor, ou as 3 leis sistêmicas que foram descobertas aí por Bert Hellinger. Quando nós falamos em constelação familiar, nós sempre temos que levar em consideração as 3 leis que são base da constelação. Quais são elas? A primeira lei é a lei do pertencimento. Então, Bert Hellinger fala que tudo tem um lugar, tudo pertence, seja no nosso sistema familiar, no nosso sistema profissional, no nosso sistema educacional ou no grupo de amigos. Quando alguém ou alguma coisa está fora, não está pertencendo, está excluído, isso causa uma desarmonia no sistema de uma maneira geral e afeta todas as pessoas envolvidas. Vamos pensar em uma situação que muitas vezes ocorre dentro das escolas, por exemplo, que é o bullying. Então, quando um aluno sofre bullying, as pessoas envolvidas que serão afetadas com aquele acontecimento não são só o aluno que fez o bullying ou o aluno que recebeu o bullying, mas sim toda a classe, toda a escola, todos os professores. De alguma maneira isso reverbera para todo o sistema. E o que acontece no caso do bullying? Ele é uma forma de exclusão e vai afetar, como eu disse, todas as pessoas envolvidas. Dentro do nosso sistema familiar existem várias formas de exclusão. Quais são elas? Os abortos não reconhecidos, e lembrando aqui que não cabe julgamento com relação aos abortos, porque muitas vezes a pessoa ela nem sabia que estava grávida, quanto mais que abortou. Temos relatos, e a gente vê isso dentro das nossas constelações, onde a mulher estava grávida de gêmeos, e um dos gêmeos não vingou, que é a gravidez gemelar. Isso acontece muito. Às vezes a mulher está grávida, não sabe que está grávida, tem um sangramento e ela pensa que foi só um sangramento, mas na realidade ali ela perdeu um bebê. Às vezes gêmeos. Isso acontece muito, muito, muito mesmo. Mais do que vocês possam imaginar. Então os abortos, eles são uma forma de exclusão no sistema. E na realidade os abortos, eles vão ferir 2 leis. Depois eu falo a respeito disso. Os natimortos, quando eles não têm um lugar no sistema, os suicidas, os assassinos, os assassinados, as doenças, os fugitivos, enfim, existem uma série de possibilidades, existe na realidade uma série de possibilidades de exclusão dentro do nosso sistema familiar. E como isso reverbera no campo? Vamos imaginar que está faltando um livro na estante. Toda vez que você passa, você olha aquele buraco. E aquilo te incomoda, porque toda vez que você passa, você vê o buraco. Toda vez que você passa, você vê o buraco. Quando tem alguém excluído do sistema, é exatamente esse buraco que não está sendo preenchido. Isso parece que fica cada vez maior, maior e maior. Entram aí, dentro dessas exclusões, as repetições de padrão. Por exemplo, um sistema onde tem alguém que é alcoólatra, algum tipo de vício, um adicto, existe uma probabilidade muito grande de acontecer uma repetição de padrão do alcoolismo dentro do sistema. Por quê? O alcoolismo, ele é uma forma de exclusão. O vício é uma forma de exclusão. Então, dentro do sistema, sempre vai ter alguém repetindo esse padrão, porque é como se inconscientemente a pessoa dissesse assim: olha, eu não vou deixar aquele meu ancestral que foi excluído sozinho. Eu amo demais, então eu preciso lá repetir o padrão dele para ficar junto com ele. Então, nós dois vamos ficar excluídos juntos. Inconscientemente é essa mensagem que acontece dentro do sistema. Então, a lei do pertencimento, que é a primeira lei sistêmica, ela fala: tudo tem um lugar, tudo precisa pertencer. É necessário que a gente dê um lugar a todas as coisas. A segunda lei é a lei da ordem e da hierarquia. Então, dentro de um sistema empresarial, por exemplo, existe uma ordem hierárquica. Tem o presidente, o diretor, o gerente, o coordenador, o supervisor, o funcionário. Dentro das escolas também tem uma ordem hierárquica. Qual é essa ordem hierárquica? A diretora, a vice-diretora, o coordenador, o professor, o aluno. Então, é necessário que cada um respeite o seu lugar. Dentro do nosso sistema familiar também existe uma ordem. Então, aqueles que vieram antes, eles têm precedência sobre os que vieram depois.
Então, nós só existimos porque nós tivemos, lá atrás, ancestrais que começaram esse sistema. Vamos falar aí de 3 ou 4 gerações. Primeiro vieram os bisavós, depois os avós, depois os pais, depois os filhos, depois os netos, depois os bisnetos. Cada um tem o seu lugar. E quando alguém sai fora do seu lugar, isso afeta todas as pessoas envolvidas. Então, nós falamos, agora há pouco eu dei um exemplo, de que quando um aborto não é reconhecido, ele infringe uma lei sistêmica que é a lei do pertencimento, mas também infringe a lei da ordem e da hierarquia. Então, vamos supor que dentro do meu sistema houvessem alguns abortos. Então, eu sou a filha mais velha, mas antes de mim, minha mãe teve 2 abortos. Depois de mim, ela teve mais um aborto. Então, eu não sou a filha mais velha porque vieram 2 antes de mim. A minha irmã não é a segunda filha porque veio um outro aborto. Se ela teve um outro bebê que ela perdeu depois da minha irmã não é a mais nova porque teve um outro que veio depois. Então, nós estamos infringindo uma lei sistêmica, que é a lei da ordem e da hierarquia, além de ter infringido a lei do pertencimento. Então, é necessário que a gente tenha essa consciência de que cada coisa tem o seu lugar. E quando a gente está fora do nosso lugar, tudo vai ser afetado. A terceira lei é a lei da troca e do equilíbrio. Eu vou pegar um exemplo de empresa para poder ficar mais claro de compreender o que é essa troca e esse equilíbrio. Quando você trabalha o mês inteiro, você ganha um salário. Se você trabalhar mais, você vai ter que ganhar hora extra. Daí você ganha mais. Se você faltar e não justificar, você vai ganhar menos, porque você faltou alguns dias. Essa é a lei da troca e do equilíbrio, quando ela está equilibrada, logicamente. Agora, quando você não ganha o tanto que você está trabalhando, então você trabalhou a mais, mas você não ganhou, não foi remunerada por isso, essa lei ela fica em desequilíbrio. Significa que você está fazendo muito, mas não está recebendo a contento. Isso acontece também dentro das relações. E não só das relações afetivas, principalmente dentro delas, mas em todas as nossas relações existe uma troca. E tem que existir esse equilíbrio. Você tem que dar e tem que receber. Se você dá mais, a pessoa que vai recebendo fica com uma sensação de peso, de culpa, porque ela está recebendo muito e não está conseguindo pagar na mesma moeda. E daí o que acontece geralmente nesse caso? Se ela não consegue retribuir para você, podem acontecer 2 coisas aqui. Ela pode sair fora do sistema porque ela recebeu demais e daí ela precisa cortar esse vínculo, ou ela pode dizer que ela está recebendo pouco, ela pode achar que ela recebe pouco. Então, o que o Bert Hellinger fala? Quando nós estamos em desarmonia com uma ou com algumas dessas leis, muitas vezes nós estamos com todas, isso afeta o nosso sistema, afeta a nossa vida, cria um empecilho e acaba criando uma situação de conflito. Quando a gente infringe uma lei de trânsito, a gente tem que pagar uma multa e perde pontos na carteira. Quando nós infringimos uma lei sistêmica, isso reverbera no nosso campo, sempre como uma forma de algo que fica se repetindo, um padrão repetitivo que fica travando a nossa vida com direção ao sucesso. Então, o convite aqui é você fazer uma reflexão. O que na sua vida está travado? O que na sua vida não está fluindo adequadamente e está te causando esse padrão de repetição? Quais são as coisas que acontecem que você percebe que é um padrão de família, um padrão repetitivo? Geralmente, onde tem um padrão repetitivo, precisa ser trabalhado e visto o que está por trás deste padrão. Então, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito das constelações familiares sistêmicas, entre em contato conosco aí através do WhatsApp, nos envie uma mensagem que eu te passo todas as informações.